O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de concluir a nossa novena em preparação para Pentecostes com a celebração de Santa Rita, essa mulher cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos durante 9 dias suplicando o Espírito Santo, mas devemos ter em mente do porquê estarmos suplicando o Espírito Santo. Nós estamos suplicando o Espírito Santo para que nós amemos Jesus, para que amemos a Deus, mas que o amemos de uma maneira sobrenatural, que o amemos acima de todas as coisas, que o amemos além de nós mesmos, mais do que amamos a nós mesmos. Que Deus seja de verdade o centro da nossa vida e o centro das nossas preocupações. Que nós estejamos mais preocupados com a glória de Deus, com aquilo que alegra a Deus, do que aquilo que nos alegra a nós. Então percebe que isso é uma realidade sobrenatural, porque a gente dorme, vai dormir pensando nas dívidas que deve pagar. A gente às vezes se vê sonhando, pensando em ter uma vida tranquila e em paz. A gente se vê às vezes rezando para que os nossos filhos tenham uma vida boa e uma vida feliz. Todas essas coisas são lícitas. A gente às vezes reza que Deus nos livre de alguma doença. Tudo isso é lícito. Mas o que nós estamos pedindo quando suplicamos o Espírito Santo é que Ele nos conceda uma sabedoria tão grande que dirija, que toque toda a nossa vida e mude todas as nossas preces. Na nossa novena de Pentecostes, nós pedimos todos os dias que Deus retire os nossos pensamentos, que Ele retire aquilo que é nosso e ponha em nós aquilo que é dele. De modo que, quando nós rezarmos por outras pessoas, que nós tenhamos sempre em mente as coisas espirituais, as realidades sobrenaturais, a glória de Deus. Quando nós rezarmos por nós, que nós tenhamos esta mesma intenção, de modo que até as nossas preces serão diferentes, e a nossa postura diante do sofrimento será totalmente mudada. Por quê? Porque nós saberemos, por esta sabedoria que vem do alto, que na cruz, em cada cruz na nossa vida, existe uma oportunidade especial de nós nos configurarmos a Cristo. É por isso que na oração coleta da missa de hoje, no dia de Santa Rita, a igreja pede para nós a sabedoria e a fortaleza da cruz. Sabedoria da cruz, para que nós aprendamos a olhar para a cruz
e ver além do sofrimento, ver além do crime que ali aconteceu, ver além da injustiça, mas ver a oportunidade, quando esta cruz se apresenta na nossa vida, de nós amarmos Jesus de uma maneira nova, de nós nos configurarmos a Jesus, de nós nos tornarmos mais do que nunca semelhantes a Jesus. E nós precisamos, se nós formos movidos pela sabedoria da cruz, nós iremos desejar ser semelhantes a Jesus mais do que aquela ou aquele artista da televisão. Você pode olhar aquele homem bonito, aquela mulher bonita e dizer: nossa, eu queria ser como aquela mulher. Olha o cabelo dela como é bonito, olha o corpo dela, olha como ele está em forma, olha a saúde dela. E aí você deseja. Pois bem, meu santinho, se você tiver a sabedoria do Espírito Santo, você vai desejar ser parecido com Jesus, com os santos. As crianças, se movidas pela sabedoria, e nós precisamos educar os nossos filhos para isso, eles vão desejar não ser como aquele jogador, e não ser como aquele super-herói, não ser como aquele jogador de futebol, nem como aquele super-herói, mas ser como Jesus e como os santos. Nós esquecemos, os nossos filhos se esqueceram de desejar ser como os santos, porque eles amaram muito Jesus. Não, eu quero ser como aquele jogador de futebol, que moralmente não é exemplo para ninguém, mas ele joga bem, e ele aparece nas propagandas da televisão. Aí eu quero ser como aquele super-herói, porque ele é forte, e eu quero ser forte. Mas porque nós não temos sabedoria, nós não inculcamos, não conseguimos incutir, colocar nos nossos filhos este valor, de modo que, como eles não veem em nós essas virtudes, eles também não as desejam para si, e não desejam ser como os santos. Pois bem, então vamos aqui ver que Santa Rita é um exemplo belo e grandíssimo, imenso para nós. Santa Rita nasceu de pais anciãos, longevos, já estavam de idade avançada quando ela nasceu, e seus pais, logo depois que ela nasceu, quando ela começou a ficar grandinha, já prepararam um cômodo da casa para que ali fosse um lugar de encontro com Deus, uma capela. Eu sei, meu santo, que você vai dizer que hoje em dia o espaço está difícil, mas eu só quero dizer a você que na sua casa a televisão provavelmente está num lugar de destaque. Mas será que tem um oratório num lugar de destaque na sua casa? Não a televisão, que infelizmente, é verdade, às vezes você pode usá-la para coisas boas, mas quantas coisas más. E ela está na sala, mas geralmente ao alcance da visão da mesa de jantar, porque a gente janta, almoça, ouvindo e vendo a televisão. Então, já não conversam entre si, e são catequizados muitas vezes pelo diabo, por aqueles ensinamentos e aquelas imagens tão más e tão nocivas. Pois bem, isso aqui é uma ocasião para os pais aqui presentes, para os pais que estão ouvindo, fazerem um exame de consciência, pensando: nossa, e a minha casa? A minha casa tem um lugar especial, de modo que todo mundo, quando entra, vê que o lugar de destaque é ali, é um oratório, ou um quarto reservado, um cômodo reservado, onde nós podemos fazer oração, onde nós podemos nos alimentar. Pois bem, então os pais de Santa Rita, ela nasceu Margherita, mas carinhosamente era chamada de Rita. Nasceu na Itália em 1381. Pois bem, então os pais de Santa Rita zelaram pela sua vida espiritual, e ela cresceu piedosa e mocinha, pequenininha, para os nossos padrões, muito jovem ainda, 12 anos, imagine, mas ela já pensava
ela tinha no seu coração o desejo de se consagrar a Deus, mas os seus pais, já idosos, queriam uma segurança para ela e desejaram-lhe o matrimônio. E ela aceitou a vontade dos pais. Aqui é interessante, ela tinha vocação ao matrimônio e tinha vocação à vida religiosa, porque Deus queria que ela passasse pelo matrimônio, porque ela se santificou ali com aquele marido difícil e na oração pela conversão dos seus filhos. Ela se casou, teve filhos, depois vai se tornar viúva e depois, spoiler, já estou adiantando a história, ela vai entrar na vida religiosa. Mas ela tinha vocação, isto é, ela nutria pequena, 12 anos de idade, ela nutria o desejo de consagração a Deus, mas ela viu na obediência aos pais algo agradável a Deus e ela aceitou então se casar, e o casamento foi péssimo. Ela obedeceu aos pais, ela se casou, mas o marido era horrível. Paulo Fernando, um homem não piedoso, um homem difícil, de gênio irascível, que não admitia ser contrariado, e ela sofreu naquele casamento. Mas lembra, meus santos, qual era a meta de Rita? E esta deve ser a nossa meta. Interessante, tá? Esta deve ser a nossa meta, para que sejamos felizes no céu e até aqui na terra. A meta de Rita era buscar a glória de Deus. Se a sua meta fosse ser feliz, e ser feliz a todo custo, ela seria uma mulher frustrada, porque o seu marido era intragável, o seu marido era violento, o seu marido era mau. Mas como ela buscava a glória de Deus, ela sabia que aquele homem tão mau deveria ser alcançado por Cristo, e ela procurou aquilo que agradava a nosso Senhor, ganhar o coração daquele homem para nosso Senhor. E foi assim que o percurso de santidade foi crescendo na vida dela, e ela então, se submetendo àquele marido difícil, rezando por ele, e aquele marido, quanto mais arrogante, ela mais humilde, e aquele marido, quanto mais indigno do seu amor, mais amorosa ela se tornava, e ela dobrou o coração daquele homem. A graça de Deus foi vencedora na alma daquele homem. Meus santos, isso não é um privilégio de Rita, isso não é um privilégio de Santa Rita. Deus ouve a prece humilde, confiante e perseverante. Se nós estamos pedindo algo sobrenatural, não tenhamos dúvidas de que Deus ouvirá com agrado aquelas preces. Não é apenas um filho que não se perde, não é apenas um filho de tantas lágrimas que não se perde. Estou aqui fazendo referência àquela afirmação que o bispo disse a Santa Mônica, a respeito de Santo Agostinho, que não haveria de se perder um filho de tantas lágrimas. Mônica, que tanto chorava e rezava pelo seu filho, mas um marido de tantas lágrimas também não há de se perder. Afinal de contas, eles são a só carne. Uma esposa que diz: meu Deus, eu não quero que parte da minha carne vá para o inferno e eu para o céu. Eu quero que toda a minha carne vá para o céu. E nós, meu Deus, no matrimônio, nós fomos feitos uma só carne. Então, desculpe-me aqui o pleonasmo, com justa justiça, uma esposa pode isso rezar pelo seu marido. São Paulo até fala, né, que se o marido não for de Deus e a esposa for, ela santifica o marido. E se o marido for de Deus e ela não for, ele santifica a esposa. Então, Santa Rita, então, rezando pelo seu marido, alcança-lhe a conversão. Mas só que logo depois ele vem a falecer. Ele foi assassinado por inimigos da sua vida de outrora, e os seus filhos, que já estavam
grandinhos, começaram a nutrir no seu coração o desejo de vingança. Mas qual era o objetivo? Vamos lá, vamos aqui voltar, meus santos, porque esse deve ser o nosso objetivo. Qual era o objetivo de Rita? A glória de Deus. Se o seu objetivo era estar feliz com os seus filhos, agarradinha com eles, como a galinha aos pintinhos, então ela não ia querer renunciar os seus filhos de maneira nenhuma. Mas se o seu objetivo era o quê? Era a glória de Deus, as realidades espirituais, se ela sabia, e ela sabia, que esta vida é passageira, é um instante somente, como diria Santa Teresinha do Menino Jesus, porque a vida eterna é aquela que não tem fim, é a perfeita, a que não passa. Ela então começa a rezar: meu Deus, se os meus filhos vão viver para cometer este pecado de vingança, porque eles queriam matar o assassino do seu pai, então, meu Deus, leva-os antes de cometerem este pecado, mas converte-os antes disso. Isto é, que eles partam, que eles morram, que eles se convertam, que eles se arrependam e partam. E assim aconteceu. Eles então se arrependem dos seus pecados, porque ela estava ali zelando pela alma dos seus filhos. Ela não estava preocupada primeiramente se eles tinham plano médico, ela não estava preocupada primeiramente se eles teriam escola particular, ela não estava preocupada primeiramente se eles teriam celular ou um tênis muito bom para lhes proteger os pés, ou se eles teriam roupa para lhes aquecer o corpo. Ela estava preocupada primeiramente com a salvação de suas almas. Aí você diz: ah, padre, mas pelo amor de Deus, um pai não vai se preocupar em colocar a comida no prato do seu filho? Vai, mas não primeiramente, porque de que adianta encher o bucho da criança se depois ele vai para o inferno? É disso que nós precisamos, entendeu? Eu não estou dizendo que o pai não vai se preocupar com aquilo que é secundário, mas necessário, mas eu estou dizendo que existe, mesmo entre as coisas necessárias, existem as realidades primordiais. O que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem disse isso foi Jesus, não é o padre aqui no ambão. O que vale a pessoa ter um doutorado? O que vale o seu filho ser muito inteligente e ir para o inferno? O que vale ele nunca ter experimentado a fome da comida, mas vai experimentar a fome, no sentido negativo da palavra, a fome de Deus, de uma alma desprovida de Deus e lançada no inferno por toda a eternidade. Ah, padre, não diz isso, o senhor parece que quer colocar medo na gente. Não, eu quero colocar sabedoria. Que medo? Eu quero colocar temor de Deus, isto é, eu não quero perder Deus, e eu não quero que os meus filhos percam Deus. Então sim, eu vou me preocupar de colocar um chinelo, um sapato, uma sandália no pé do meu filho, mas eu vou me preocupar primeiramente que ele esteja provido das seguranças espirituais. Então vou rezar com os meus filhos todos os dias. Assim como eu me preocupo em colocar todos os dias comida na boca do meu filho, eu vou me preocupar em colocar Deus na alma do meu filho todos os dias. E todos os dias vou rezar com ele, e todos os dias vou falar de Deus para ele, e todos os dias vou falar do céu para ele, e todos os dias vou suplicar a Deus esta sabedoria para que eu tenha como transmiti-la, de que Deus é o único necessário, de que Deus é o primordial, de que buscar a glória de Deus e a vontade de Deus é o que existe de fundamental, primeiro, essencial, aquele sem o qual nada mais presta, nada mais é bom. E Rita, Santa Rita tinha isso, de modo que ela estava disposta a perder os seus filhos por um espaço de tempo, mas tê-los por toda a eternidade. Percebe? Ela sabia que seria doloroso, ela era viúva,
Os seus filhos eram a sua única riqueza no sentido humano da palavra, mas sua verdadeira riqueza era Deus. Então, Senhor, leva-os e depois eu os alcanço no céu. E assim aconteceu. Seus filhos morreram. E Rita então percebe, e aquela vontade que nunca a abandonara, que nunca a tinha abandonado, porque sempre que ela ia para um convento, ela nutria aquele desejo no coração de se consagrar a Deus. Mas como ela agora casada, ela então casada com filhos, mas agora ela não era casada, ela era viúva, ela não tinha mais filhos, então ela poderia se entregar a Deus em um convento. Não, ela não poderia, porque ela era velha e não era virgem. Sim, ela já estava com quase 60 anos e ela não era virgem, e as ordens religiosas naquele período não acolhiam mulheres que não fossem virgens e jovens. E ela não era virgem e não era jovem, mas ela é a santa dos impossíveis, é Santa Rita dos impossíveis, como se diz comumente, Santa Rita dos impossíveis. E ela suplicou a Deus, tentou algumas vezes, conversando com as superioras das casas religiosas, sempre recebendo negativa, mas aquele desejo estava no coração dela, e ela, o que é que ela fazia? Ela fazia como se tudo dependesse dela, sabendo que o resultado depende de Deus. Santo Inácio de Loyola: faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus. E ela então buscou, recebendo negativas, até que um dia, em oração, na sua casa, ela vê São João Batista, que também foi concebido na velhice, Santo Agostinho, patrono das agostinianas, hoje é festa nas agostinianas, e São Nicolau de Tolentino, também um agostiniano, que a tomam pela mão e a levam para dentro do convento, que estava fechado. E de manhã, quando as freiras acordam, está lá Rita na capela em adoração. E ela diz: quem me trouxe para cá foram São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. E as irmãs, vendo o convento fechado e as portas que não tinham sido forçadas, acolheram Rita naquela vida. Aí então nós podemos dizer: poxa, padre, agora então missão cumprida, né? Imagine, ela foi uma boa filha, ela foi uma boa esposa, ela foi uma boa mãe, e agora ela entrou no convento. Mas, meu santo, a missão não estava cumprida, porque a medida do amor é amar sem medida. Se você, meu santinho, olhando para a sua vida virtuosa, se você disser: poxa, eu já amo Deus suficientemente, saiba que você provavelmente aí já parou de amar. E quando você para de amar, você regride na vida espiritual. Ela queria amar mais, ela queria se doar mais, ela queria, como ela era guiada pela sabedoria do alto, ela queria se tornar cada vez mais parecida com Jesus. E um dia, na quaresma de 1443, ela com 62 anos, ela ouvindo a pregação de um frade capuchinho a respeito da paixão de Cristo, ela desejou no fundo do seu coração se configurar a Cristo. E ela, ouvindo que Jesus Cristo tinha sido coroado de espinhos, ela pediu tanto a Jesus que ela se configurasse a Ele, que Jesus lhe concedeu um espinho da sua coroa, causando-lhe aquela chaga na sua fronte, uma chaga purulenta, fedida, fétida, que manava, que jorrava pus, e era tão fedido que as irmãs a colocaram no fundo do convento, porque, minha filha, você fede demais e conosco você não vai ficar. Você pode imaginar o sofrimento dessa senhora de 62 anos
ela morre com 76. Então ela passa 14 anos, não é isso? 76, então ela passa 14 anos com essa chaga fétida, purulenta, dolorosa, que deformou-lhe a face, oferecendo a Jesus esse sofrimento como uma maneira de se configurar a Cristo e para que Cristo usasse aquele sofrimento como melhor lhe aprovesse. Meus santos, se nós formos, como diz a oração coleta da missa de hoje, iluminados pela sabedoria e pela fortaleza da cruz, nós também saberemos oferecer a Jesus os nossos sofrimentos, dizendo: Jesus, fazei deles o que melhor lhe aprouver. Eu te ofereço, Senhor, os meus sofrimentos. Eu te peço apenas, Senhor, a graça de não te virar as costas quando estiver sofrendo. Eu te peço apenas a graça de não te abandonar no meu sofrimento e de te amar ainda mais no meu sofrimento. Se isso me acontecer, então, Senhor, que seja feita a vossa vontade. As irmãs, então, colocaram lá no fundo do convento, e Deus, para mostrar que aquilo era uma chaga, já estou terminando, uma chaga sobrenatural, em 1450, isto é, 2 anos depois que a chaga lhe tinha vindo, ela queria muito, Rita, ir a Roma, porque o ano santo tinha sido aberto, o ano santo, e ela queria ir a Roma para fazer as orações, para viver aquele ano jubilar. Mas as freiras, claro, que não queriam levar aquela irmã fedorenta, fedendo a carne podre, com a face deformada, levá-la para Roma. Um bicho feio. Sim, eu estou usando aqui os termos bem fortes, para que vocês vejam que eu não estou romantizando, era algo horroroso de se ver. Então Jesus concedeu-lhe uma cura instantânea. Da noite para o dia, a sua face se recompôs, a ferida desapareceu, não havia fedor algum. Ela foi a Roma, fez tudo, rezou, louvou, entendeu? Agradeceu a Deus, ficou feliz da vida, voltou para o convento e pediu a Jesus novamente que lhe enviasse a sua chaga, que retornou e a acompanhou até os últimos momentos da sua vida. Depois que ela morreu, do seu corpo emanava um odor de rosas, e a sua face era bela como de uma pessoa jovem, que não queriam nem sequer enterrar, porque tão perfumada ela era. Meus santos, me alonguei um pouco, peço desculpas, mas acredito que a vida de Santa Rita é um sinal para que nós façamos uma leitura espiritual da nossa vida, como temos vivido e o que temos buscado. Nós precisamos, meus santos, e aqui não é frase de impacto, nós precisamos do Espírito Santo, senão seremos sempre cristãos medíocres, superficiais. Nós precisamos do Espírito Santo, senão estaremos sempre aquém do Evangelho, senão nós não descobriremos a beleza do Evangelho e sempre olharemos para Jesus com desconfiança e medo, quando na verdade deveríamos olhar com toda a confiança e amor e dizendo com todo o nosso coração: Senhor, seja feita a vossa vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Eu quero, Senhor, o que Tu queres, porque o que Tu queres é o melhor para mim e para os meus. Que Santa Rita, meus santos, interceda por nós, e que este impossível, isto é, de um coração egoísta como o nosso, de um coração com tão pouca fé como o nosso, se transforme num coração ardente de amor, que este impossível, pela intercessão de Santa Rita e de Nossa Senhora, em nossa vida se realize. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.